Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Oi pessoal, Darlene Braga aqui do Maria Bonita na TV Postos HD. Mais uma semana aqui com vocês. Preciso agradecer os meus parceiros, Rede Maria Bonita, Serra Sul Shop, Cristiane Baganha, Carol Baganha, Cristiane Oliveira, Thaís Muniz, a concessionária Caoa, entre demais que agora, pessoal, eu vou falando deles ao longo do programa. Mas o meu encontro hoje aqui é semanal com a doutora Cristiane Oliveira, que gentilmente vem trazer para nós informações sobre a aposentadoria, sobre previdência e todas essas dúvidas que a gente tem. Então, se você tem alguma dúvida nesse sentido, senta no sofá e nos acompanha. Doutora Cris, muito obrigado mais uma vez por estar aqui comigo no sábado. O seu programa é um programa que traz muita audiência e principalmente informação para o pessoal. Sim, eu que agradeço, Darlene, agradeço a participação de todo mundo. Vi que o pessoal já está deixando pergunta, a gente vai falando aqui. O objetivo hoje é falar de pagamento em atraso, que é uma pergunta muito recorrente, porque a pessoa quer aposentar, perigosa, né, doutora? Uma situação delicada, né? Delicada, e que a pessoa sempre tem dúvida porque ela quer aposentar mais rápido e não sabe como fazer, né? Possibilidades. Vamos lá. Então, mediante a isso que você falou, hoje não é todo mundo que às vezes está passando uma situação financeira muito boa, né? A realidade do nosso país, o atraso dessas guias, o que pode ocasionar? Pode ocasionar perda de direitos, né? Basicamente é isso. Por exemplo, eu tenho que aposentar por idade, eu quero aposentar e eu não tenho as contribuições que deveria ter, que no caso da aposentadoria por idade são 15 anos, tanto para homem quanto para mulher. Uma perda significativa, no caso de falta de contribuição, por exemplo, para benefício por incapacidade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio-acidente. A pessoa não sabe quando ela vai ficar doente, a pessoa não sabe quando ela vai sofrer um acidente e precisar daquele benefício. Então, se ela deixou de pagar, ela perdeu a qualidade segurada e ela não vai ter direito ao benefício. Perder, por exemplo, não deixar um benefício de pensão por morte para os dependentes porque não tinha as contribuições antes do falecimento da pessoa. Então, o que pode ocasionar é a perda da qualidade segurada e, consequentemente, a perda de direitos para todos os envolvidos. Certo, e é o seguinte, é bom que a gente falou sobre... O nome dessa guia é GPS, né, doutora? Sim. Que é a Guia de Previdência Social. Isso, é a forma isso mesmo, de pagamento, né? É o meio de pagamento dessas contribuições. Tanto as contribuições em dia, quanto as contribuições em atraso. E olha aqui, quem não precisa pagar INSS em atraso? Isso é uma questão bem recorrente, porque a pessoa, primeiro, ela precisa saber se ela precisa pagar para depois pagar, porque às vezes está pagando à toa. E quais são essas pessoas? Primeiro, contribuinte individual, ao autônomo que presta serviço para a pessoa jurídica, ela não precisa pagar. E muita gente paga sem saber. Eu estou trabalhando por minha conta, eu estou prestando serviço para outras pessoas, eu não preciso pagar. Para outra pessoa jurídica, né? Para uma empresa, ela não precisa pagar. A pessoa que trabalhou na roça, que comprova trabalho rural até outubro de 1991, ela também não precisa contribuir e esse tempo vai ser contado para a aposentadoria dela. E às vezes as pessoas contribuem, então não precisa. Tá? Outra possibilidade, outra questão é o empregado mesmo, que ele não tem a obrigação de recolhimento do INSS, a obrigação tributária é da empresa, e muitas vezes o INSS nega benefícios
baseado na falta de contribuição da empresa. Então, não é a pessoa que tem que contribuir. Muita gente procura o escritório, inclusive, preocupado com isso, já querendo pedir aposentadoria, mas sabendo que a empresa deixou de pagar para que ela pague. E a gente orienta, não, você não precisa pagar, você precisa entrar com benefício, alegar que a responsabilidade é da empresa e o INSS... A empresa vai recolher mesmo que tardio essas guias, né? Vai recolher. E aí o INSS entra com uma ação regressiva contra a empresa para... pode entrar, né? Se vai entrar ou não já é outra questão. Mas pode entrar pedindo para que a empresa acerte, né? Porque é uma, na verdade... Direito adquirido do funcionário. Não, também, mas como a obrigação é da empresa, isso é uma dívida tributária. Sim. Entendeu? É a Receita Federal que vai entrar, enfim, é uma dívida mesmo. Entendi. E é sobre isso, doutor. Quem que pode pagar GPS em atraso? Você falou quem não precisa. E agora, quem que pode pagar? Porque às vezes a pessoa viu todas essas possibilidades e no final das contas ela viu que ela precisa pagar. Quem precisa pagar? É o contribuinte individual que trabalha por conta própria. Ele presta serviço, por exemplo, a outras pessoas físicas, né? Aquele trabalho pulverizado ali mesmo. Sei lá, eu faço um trabalho, uma costureira que trabalha por conta própria, um motorista que faz serviços, né? Ali, um Uber, por exemplo, né? Enfim. Tem discussões também que tem uma empresa, mas pode... Geralmente ali vai ser como contribuinte individual. E aí, essas pessoas, como a responsabilidade é dela de contribuir, por exemplo, o advogado, o médico, o dentista, autônomo em geral, ele é responsável pela contribuição dele. Então, se ele não fez a contribuição, ele tem que pagar as contribuições, e se as contribuições deles não são suficientes para alcançar o benefício que ele quer ali naquele momento, ele tem que fazer o pagamento em atraso, tá? Então, Entendi. Essas pessoas teriam que fazer esse pagamento. Doutora, eu preciso saber quais são os documentos necessários, né, para comprovar o trabalho no INSS. Para o INSS, né? É o seguinte, isso é uma pergunta muito importante, porque muita gente faz o pagamento da guia, vai lá, gera isso no site, porque para gerar a guia é muito fácil, para fazer o pagamento, tranquilo, você vai lá, gera e paga. Agora, se o INSS vai averbar esse período e contar no seu benefício, é que é o detalhe. Se ele vai fazer isso, se ele vai aceitar ou não. E aí, por quê? Porque a pessoa tem que comprovar o trabalho. Não adianta eu falar, olha, eu fiz o meu cálculo lá, eu vi que tem 3 anos em aberto, eu não paguei esse período, eu quero fazer o pagamento em atraso. É necessário fazer a comprovação do trabalho executado naquele período. Como que você vai fazer essa contribuição? É a pergunta, né? É essa contribuição e essa comprovação de trabalho. Com documentos que comprovem o trabalho. E aí vai depender, claro, do trabalho executado. Por exemplo, uma empresa. Eu tinha uma empresa, eu prestava serviços e eu tô com a empresa aberta ali. A documentação apresentada vai ser contrato social, CNPJ, documentos de receita, né? Declaração de imposto de renda, a alteração contratual dessa empresa que fica lá na junta comercial, todos os documentos que comprovam que essa empresa estava aberta, que estava ativa, né? Outras situações, eu não tenho uma empresa aberta, mas eu prestava serviço. Como você comprova que trabalhava? Por exemplo, um advogado comprova-se com os contratos de prestação de serviço, comprova com a inscrição no órgão de classe, que no caso seria a OAB. Se for um engenheiro, por exemplo, autônomo, comprova com a inscrição no CREA, com as ARTs, que são as anotações ali, que comprova que aquela pessoa realmente estava atuando, que aquela pessoa realmente estava trabalhando e realmente estava exercendo uma atividade, não quer simplesmente pagar. Por quê? O que vincula a pessoa à Previdência Social é o trabalho e não a contribuição. Então, ela tem que comprovar o vínculo para conseguir fazer a contribuição. E um detalhe muito importante que não pode passar em branco é que não é simplesmente também comprovar o trabalho e fazer a contribuição. Para ser possível a contabilização desse tempo, é necessário ter uma contribuição paga em dia lá atrás. Você só pode pagar depois. Se, por exemplo, eu trabalhei com carteira assinada até 2003, um exemplo. E eu voltei, eu abri uma empresa, eu fui fazer um trabalho que é como contribuinte individual e eu não fiz nenhum pagamento de 2003 a 2006. Aí quando foi 2006 eu fiz uma contribuição.
as coisas melhoraram, eu consegui ter um pouco mais de dinheiro, falei, não, agora eu vou fazer a contribuição para o INSS. Se não tinha nenhuma contribuição paga em dia nesse período, não pode fazer o recolhimento em atraso. E, quer dizer, poder até pode, a pessoa vai conseguir gerar a guia lá, só que não vai averbar, porque não tem a primeira paga em dia. Entendi. Se ela tivesse, aí no exemplo que a gente está dando aqui, se a pessoa tivesse, eu parei de pagar, parei de trabalhar com carteira assinada, fiz um pagamento e parei de pagar esse tempo todo. E voltei a pagar só em 2006. Esse período pode ser recolhido por causa de uma contribuição em dia. Entendi. Entendeu? Então é possível. É possível. E outro detalhe também é porque dentro quando a pessoa vai gerar essa guia, sempre há uma divisão se você está pagando as contribuições em atraso dentro de 5 anos ou com mais de 5 anos. Porque se for nos últimos 5 anos, o INSS fala que você não precisa comprovar o trabalho. Tá escrito na guia lá, não precisa pagar, enfim. Mas ele pode exigir, se ele tiver dúvida que tinha trabalho, que tinha alguma coisa, ele pode exigir. Então, a orientação que a gente dá é que você sempre tem os documentos em mãos. Se for necessário, você tem como apresentar. Não fazer simplesmente a contribuição, porque é arriscado. E são valores grandes. Isso que eu ia te perguntar. Tem gente que já chegou no escritório com uma guia de 80 mil paga e que não conseguiu o tempo averbado e não vai conseguir. Porque não tinha contribuição paga e primeira lá em dia. Foi um caso de um pedreiro. Nossa, mas é muito triste. Mas fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Literalmente. Que seria essa pergunta que eu ia fazer agora. Como que a gente faz para calcular a guia em atraso? Então, existe o site, SAL, S-A-L, quando a pessoa entra lá no Meu INSS, é mais fácil entrar assim, só digitar lá no Meu INSS e embaixo está assim, emitir guia. Lá fala, lá seguindo todos os passos, nesse ícone lá a pessoa vai conseguir emitir a guia. O detalhe é em relação aos valores, como é calculado isso. A contribuição, a primeira coisa que a pessoa precisa saber é que até outubro de 96, caso a pessoa queira contribuir até essa data, o trabalho executado, feito até essa data, o INSS não pode cobrar juros e nem correção desses valores. Porque o que aumenta muito o valor das contribuições em atraso é a aplicação de juros que chega a 50%. Entendi. De multa, juros, em tudo incluso ali. E é capitalizado, enfim, todas as possibilidades de aumento tem ali naquela regra, entendeu? Então, até outubro de 96, não pode ser cobrado, mas o INSS cobra. Quando ele vai gerar a guia dentro do sistema, eles não sei se, né, enfim, não tirou. E aí a possibilidade é de pedir a restituição desse valor ou não pagar a guia se tiver incluído juros e correção monetária até essa data de outubro de 1996. E depois disso, se o cálculo... primeira coisa, né? Vamos dividir. Tem que ver se esse período vai ser entre os últimos 5 anos ou se vai ser depois, né, com mais tempo, antes de 5 anos de atraso. Se for dentro dos últimos 5 anos, a pessoa pode escolher o valor que ela quer pagar. E aí a importância de um planejamento também para ver qual é o melhor valor para ela alcançar um valor de benefício maior depois. Porque às vezes a pessoa vai lá e contribui com um salário mínimo. E às vezes ela contribuindo com 2 salários ou com um pouquinho mais, o valor dela aumentaria na hora de fazer o cálculo lá no final. Entendi. Entende? Então, dentro dos 5 anos, ela pode escolher o valor que ela vai pagar. Sobre qual valor ela vai pagar. Entendi. Entende? E aí, como já passou lá de outubro de 96, a pessoa vai ter a aplicação dos juros, da multa, de tudo ali, e vai ser calculado quantos meses ela precisa pagar. Preciso pagar 1 ano. Vai ser calculado 20% sobre o valor que ela quer pagar, 2 salários mínimos, 20% de 2 salários mínimos, por exemplo, mais juros, mais correção. Por exemplo, 1 ano, a gente fez um cálculo semana passada. A pessoa queria pagar sobre um salário mínimo 1 ano, o período que ela precisava. Deu R$ 2.100, mais ou menos. Só para a pessoa ter um parâmetro. Para ter um norte, né? Para saber como que ela vai direcionar. Doutora Cris, dá uma seguradinha, a gente vai pro break. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo com a doutora Cristiane. A
Há mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita. Voltamos aqui com a doutora Cristiane, a gente está falando sobre as guias em atrasos, né? Guias de INSS em atraso, né, doutora? É o seguinte, ficou alguma coisa para pontuar do primeiro bloco que a gente não falou? Ficou em relação a pagamento em atraso quando passou de 5 anos, porque dentro dos 5 anos a pessoa pode escolher o valor que ela pode pagar. De 5 anos para trás, ela não pode escolher mais. E como é feito esse cálculo? Vai ser feita a média do que ela já contribuiu desde julho de 1994 até a data do último pagamento feito para o INSS, né, para contar ali a data que ela quer pagar para frente. Vai ser feito 80% da média desses valores pagos e a pessoa, ali vai ser o valor sobre qual valor ela vai pagar. Entendeu? Então, eu não posso chegar e falar assim, olha, eu quero pagar um tempo de contribuição 8 anos atrás sobre o valor do teto, por exemplo. Se as contribuições de julho de 94 até a data que ela vai fazer a contribuição, que ela vai começar a contribuir, não for o teto, na média dela não for o teto, ela não vai poder pagar. E aí, o valor da contribuição dessa média feita de julho de 94 até a data do pagamento vai ser 20% que ela vai pagar. Tá? Entendi, essa era a dúvida que tinha ficado. É porque tem essa diferença que pode escolher de 5 anos, entre 5 anos e dali para trás não. Então, assim, o importante é pagar ali o mais rápido possível. Né? Tá, e se eu quiser gerar guia, como que eu faço para me gerar a guia para me pagar? Só para reforçar o pessoal aqui? Para gerar a guia, a pessoa entra no aplicativo Meu INSS e não precisa entrar com a senha, porque todo serviço dentro do INSS, a primeira pessoa faz o login ali, né? Tem o CPF e a senha. Para gerar essa guia, é só rolar um pouquinho a tela e embaixo tem lá emitir guia, consegue emitir. Certo. E como pagar as guias em atraso? Vai ser emitido, né, por meio do site Meu INSS, desse ícone lá do emitir guia, a pessoa vai conseguir emitir efetivamente um boleto e pagar para o INSS. Certo. Mas o detalhe é que a pessoa não pode simplesmente, né, vamos reforçar isso. Eu vou emitir a guia, vou pagar e o INSS vai contar esse tempo. Mesmo que seja dentro dos 5 anos, a orientação é que sempre a pessoa tenha como comprovar o trabalho. Entendi. Tá? E um detalhe, essa comprovação, ela não precisa ser só com documento, tá? Claro que o documento é importante, ele é utilizado como início de prova material, né? Tem um documento ali, mas ela pode ser usada também com testemunha. Pode ser pedido uma justificação administrativa dentro do INSS, ouvir a testemunha e comprovar, por exemplo, que aquela pessoa era uma costureira, que aquela pessoa trabalhava, sei lá, vendendo salgado. A gente já fez isso algumas vezes, entendeu? E conseguiu averbar o tempo e a pessoa pagou atrasado e contou o tempo para a aposentadoria dela. Agora tem uma dúvida aqui, ó. As contribuições em atrasos antes de 1996, sem multas e nem juros. Foi isso que a gente mencionou aqui. Todo o período que a pessoa quer comprovar, quer pagar em atraso antes de outubro de 96, não tem aplicação da multa e nem de juros. E como a multa é de 50%, às vezes eu tenho que pagar 5 mil, estou pagando, se for depois, vou estar pagando 7.500. Isso é muita coisa, É muita coisa só de multa. Então, às vezes a pessoa pode analisar assim, olha, eu fiz todo o cálculo lá, eu tenho um período para pagar em atraso antes de 96 e outro depois. Qual vale a pena? Entendeu? E aí vai depender do cálculo, qual benefício ela quer alcançar para conseguir calcular qual vai ser mais vantajoso para ela. Entendi. Quais são as perguntas mais corriqueiras no seu escritório referente a isso? Você podia falar para o pessoal o que o pessoal mais busca? Tem dúvidas assim? A dúvida é, eu posso pagar? Porque a pessoa vai ouvir isso, né? Que não é para pagar, sem ter como comprovar, como
comprovar o trabalho ali mesmo. A dúvida é, eu posso pagar? E aí é que a gente entra com a análise dos documentos. Qual é o tempo? Tudo isso que a gente conversou aqui. Qual é o período que você pode pagar? Se tem a contribuição, a primeira contribuição paga em dia. Se os documentos que ela tem, porque às vezes não é um documento só, né? Com os documentos que você tem, é possível provar? É uma dúvida extremamente corriqueira. Esse documento que eu tenho é suficiente para provar o que eu... Esse é o entendimento? Por exemplo, eu tenho um recibo, esse do salgado que eu te falei agora. Esse recibo que eu tenho aqui, que a pessoa comprava de mim semanalmente aquele número de salgados. É suficiente? A INSS vai entender isso como prova? E no caso eu falei para ela que não, porque era um documento, mas precisava de mais coisa. E aí ela buscou outros documentos e foi suficiente. Mas se ela apresentasse só isso ali naquele pedido, muito provavelmente não ia ser reconhecido. Entendeu? E a gente ouviu testemunha no caso também. Então, a dúvida é em relação à prova, a dúvida é em relação a se pode pagar e se o valor também emitido pelo INSS está certo. Porque muita gente se assusta com o valor. É. Por causa disso, porque tem a multa de 50% e porque tem os juros bem, né? Bem altos. Bem altos. E esses juros aí é calculado mensalmente na guia de atraso. E é capitalizado. Então, é juros sobre juros, né? Gente, que horror, hein? É. Então, doutora, a conclusão de tudo isso... na verdade, é um castigo, entre aspas, né? Por você ter deixado de pagar pro INSS. Com certeza, né? Porque o objetivo é pagar ali no momento que precisa pagar. A responsabilidade da contribuição é do contribuinte individual nesse caso ali, né? Então, a pessoa tem que pagar em dia. Então, se você está está pagando em atraso, tem multa. Só que a multa é alta. Altíssima, né? Sim. E daí, se já está difícil pagar uma, imagina se deixar acumular, né? Pois é. Aí fica difícil. Doutora, alguma coisa que a gente não pontuou na nossa entrevista aqui, que você poderia estar falando? Outra dúvida que me passou agora pela mente, que muita gente procura para fazer a contribuição em atraso quando já aconteceu o problema. Por exemplo, eu estou precisando, eu sofri um acidente, eu não paguei a contribuição, sofri um acidente, eu preciso de aposentadoria por invalidez. Posso fazer a contribuição em atraso? Só pode, e a nova regra, depois de 2020, teve um decreto do INSS determinando que as contribuições em atraso elas só podem ser feitas antes do fato gerador, ou seja, só antes de você ter ficado doente. Entendi. Entendeu? Se você quer a aposentadoria por invalidez, você tem que fazer a contribuição em atraso até a data, até o momento que você ficou incapacitado. Então, se já está incapacitado, não pode fazer a contribuição. Pensão Depois por não morte. adianta chorar o leite derramado, né? Que acontece muito, né? Às vezes a pessoa... Pensão por morte. Depois que a pessoa morreu, os dependentes querem contribuir em atraso. Não adianta, não rola. Porque o fato gerador foi a morte. Entendi. Aí não tem o que fazer. Aí não tem o que fazer, isso. Aí não consegue Não consegue. Pode pagar em atraso? Pode. Muito cuidado com isso. O INSS vai aceitar que você pague qualquer coisa. Mas não quer dizer que vai te dar o benefício. Depois, Exatamente. Nossa, que triste, né? Porque às vezes realmente... O que era diferente, porque antes desse decreto, podia fazer o pagamento, a filiação da pessoa pós-mortem, que a gente fala que é depois da morte. Porque podia fazer a comprovação de que a pessoa trabalhava antes de morrer e fazer a contribuição. Hoje em dia não pode mais. Então, você vai deixar suas redes sociais, doutora, agora para o pessoal. Quem quiser saber mais sobre esse assunto. A gente encerrou o nosso programa, mas antes de se despedir, eu quero que você deixe tudo aqui, dentro do que você pode, para o pessoal entrar e saber mais sobre esse assunto. Sim, a rede social, o Instagram, @cristianeoliveira.nss, do escritório @Oliveira e Marques Advocacia. E a gente vem aqui discutir mais coisas, Darlene. Muito obrigada pela participação de todo mundo e pelas perguntas. É isso aí, semana que vem tem mais doutora Cristiane, tem mais os meus parceiros queridos aí que ajudam a manter esse programa de pé, viu? Um beijo para vocês da Maria Bonita na TV, o nosso encontro é todo sábado às 10 da manhã. Tchau, tchau.
mais de 4 anos no mercado, nós conseguimos lançar a nossa marca de cosméticos. Pois é, pessoal, isso aí não é para qualquer um não, viu? Nós conseguimos juntar, através de técnica com muito conhecimento, uma marca que tem qualidade de grandes marcas e com preço de supermercado. Pois é, eu quero que vocês conheçam toda a nossa linha de produtos, que hoje é o nosso carro-chefe do Maria Bonita. E se você quiser ser meu representante comercial, segue aí na bio e vem ser parceiro da Maria Bonita.